Glória a Jesus. Isaías, capítulo 9, no versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amados, o tema da mensagem desta noite é Jesus maravilhoso. Nós sabemos muito bem que dezembro, em especial, no dia 25, praticamente quase que toda a nação brasileira, e não só o Brasil, mas várias nações do mundo, celebram o nascimento de Jesus. Mas nós sabemos muito bem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso foi feito como uma jogada mais comercial, mas nós não vamos entrar no mérito. O importante é que Jesus nasceu. Amém? Segundo o relato bíblico, Jesus nasceu numa festa, no meio de uma festa, a festa de tabernáculos. É por isso que o Evangelho de João, lá no capítulo 1, diz assim, que o verbo se fez carne e tabernaculou no nosso meio. Foi justamente na festa de tabernáculo que Jesus nasceu. Foi justamente numa festa de tabernáculo que o Deus se manifestou em homem, para poder nos mostrar o caminho a seguir. Quando você lê os evangelhos em especial, você vai ver que a festa de tabernáculo, ela é celebrada entre o mês de setembro e o mês de outubro, porque é uma festa móvel, ok? Então foi mais ou menos no finalzinho de setembro e início de outubro, provavelmente, que Jesus tenha nascido. Mas como eu falei, nós não vamos entrar nesta polêmica. O importante é que ele nasceu. O mais importante é que a luz brilhou no mundo em trevas. E o texto aqui, que nós acabamos de ler, Isaías capítulo 9, no versículo 2 em especial, diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Eu não sei se vocês já perceberam que uma das tradições do Natal pagão, deste Natal que é celebrado, em que o aniversariante não está presente. O presente é mais importante do que o aniversariante. Já perceberam isso? Entendeu? A figura principal do Natal não é lembrada. Lembra-se do Papai Noel, lembra-se dos presentes, lembra-se do amigo oculto, mas o aniversariante nem é lembrado, nem é mencionado. Dificilmente nessas celebrações tira-se pelo menos alguns minutos para agradecer pelo aniversariante. Então nós precisamos ficar atentos com relação à importância que nós precisamos dar
a verdadeira manifestação de Jesus no nosso meio. Ele veio para trazer luz aonde havia trevas. E como eu citei o texto aqui, em Isaías 9:2, fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Eu dizia que uma das traduções do Natal é justamente as luzes, as iluminações. A cidade fica realmente mais bonita, não é verdade? As casas ficam bonitas, ficam brilhantes, enfim, fica resplandecendo. É uma figura do que Jesus faz quando Ele entra na nossa vida, quando Ele entra na nossa casa. Quando Jesus entra na nossa casa, quando Ele entra na nossa vida, as trevas são dissipadas e a luz se manifesta. É por isso que lá em Gênesis, no capítulo 1, ali tem uma revelação por trás daqueles primeiros versículos de Gênesis, que diz assim, ó, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a fonte das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E diz a Bíblia que viu Deus que a luz era boa, e Ele fez separação entre luz e trevas. Então, quando Jesus entra na nossa vida, Ele faz essa separação. Ele dissipa as trevas e faz com que a luz divina de Jesus se manifeste nas nossas vidas. Então, friso novamente aqui, nós não celebramos o dia 25 como sendo o dia do aniversário de Jesus. Porém, mais importante do que comemorar, do que celebrar o nascimento de Jesus, é nós celebrarmos o que Ele é, o que Ele representa para nós. E aqui, neste versículo em especial, no versículo 6 do capítulo 9 de Isaías, Isaías foi diretivo, ele foi objetivo e bem prático ao falar aqui algumas das principais características que se encaixam no nosso maravilhoso Jesus. Diz aqui Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Aqui, quando você lê lá em Lucas, no capítulo 1, quando o anjo Gabriel aparece para Maria e diz para ela, bem-aventurada és tu. Aí ela se assusta e ele, Gabriel, anuncia que ela daria luz a uma criança. E lá Gabriel frisa justamente o que Isaías fala aqui no versículo 6 do capítulo 9. Diz que Maria recebeu do próprio Gabriel a revelação de que no seu ventre estava o Filho de Deus, e ele receberia o trono de Davi, e o seu reino não teria fim. Aleluia! E foi justamente o que Isaías registrou aqui no capítulo 9. Então Jesus, ele veio para reinar, e o seu reino não tem fim. É o reino eterno. É um reino que começou lá na cruz do Calvário com a sua morte. Aquilo que parecia ser o fim, na verdade foi o início de um grande reino. O reino de Deus, um reino firmado na justiça, o reino firmado no juízo, um reino firmado no amor de Jesus. E aqui no versículo 6, Isaías, ele registra, como eu disse, algumas características do nosso maravilhoso Jesus. E ele começa falando o seguinte aqui, ó, e o seu nome é, olha só, maravilhoso. Por que Isaías chama Jesus de maravilhoso? E por que nós sabemos que Jesus é maravilhoso aqui no capítulo 9 de Isaías? Porque maravilhoso na minha Bíblia, e eu creio que também na sua, está escrito com letra maiúscula. Então, é um nome próprio. Você só vai encontrar uma pessoa com essa característica de maravilhoso: Jesus Cristo. Por que que ele é maravilhoso? Porque ele faz maravilhas. Porque ele faz sinais, prodígios e maravilhas. Ele fez no passado, ele faz no presente e fará no futuro.
Jesus, ele é chamado de maravilhoso pelo profeta Isaías, porque Isaías já havia ouvido falar das maravilhas do Senhor antes mesmo dele ter nascido. Foi ele que abriu o Mar Vermelho, foi ele que durante 40 anos conduziu a nação de Israel pelo deserto, e nesses 40 anos não faltou pão, não faltou água. A Bíblia fala que as roupas dos israelitas não envelheceram, os seus sapatos não furaram, porque o maravilhoso estava com eles. A Bíblia fala que Jesus, ele também operou sinais nos tempos dos apóstolos, dos discípulos. Ele curou pessoas que tinham perdido a visão, pessoas que eram cegas, pessoas que não andavam, pessoas que não falavam, pessoas que até estavam mortas, mas o nosso maravilhoso, ele trouxe a vida, ele restaurou visão para os cegos, ele trouxe mobilidade para os paralíticos, ele levantou os prostrados, porque ele é maravilhoso. Então Isaías, ele registra aqui que Jesus é maravilhoso. Irmãos, e assim como ele fez no passado, no Antigo Testamento, assim como ele fez nos dias dos primeiros discípulos, ele também faz nos nossos dias, porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus não muda, o seu poder não diminui. Então nós temos que crer e confiar que o nosso Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Mas além de maravilhoso, ele também é conselheiro. Conselheiro. Ele é um maravilhoso conselheiro. Nós podemos até nos aconselharmos, nós podemos até pedir conselhos de pessoas que têm mais conhecimento que nós, mas não existe um conselheiro mais assertivo do que o nosso Deus. É por isso que ele é chamado de conselheiro. A Bíblia fala que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa, o conselho certo, vem do Senhor. E é por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra, porque é na palavra que nós vamos receber os melhores e maiores conselhos para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Se você quiser ser bem sucedido na sua vida, em todas as áreas, aprenda a buscar os conselhos divinos registrados na palavra de Deus. Deus tem conselhos aqui para todas as áreas. Deus tem conselhos aqui para todas as pessoas. Tem conselho para o homem, tem conselho para a mulher, tem conselho para a criança, tem conselho para o jovem, para o ancião, para o líder, para os casais. Tem aqui orientações para autoridades, para todas as pessoas. Nós vamos receber aqui, ao ler a palavra, conselhos assertivos, diretivos, objetivos, que vão nos fazer ser bem-sucedidos em tudo que nós propormos a fazer. É por isso que nós precisamos ler a palavra, irmãos. É por isso que eu sempre insisto com vocês para ler, para meditar, para examinar as escrituras, porque aqui você vai ter conselho para tudo que você necessitar, para toda a sua vida. Você vai ser bem sucedido se você se orientar seguindo os conselhos do Divino Mestre, do maravilhoso Jesus Cristo. Então, além de maravilhoso, Jesus também é conselheiro. Mas além de conselheiro, ele também é Deus forte. Aleluia! Um Deus forte. Um dos nomes do nosso Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para fazer e para desfazer. Diz Isaías no capítulo 43: agindo eu, quem impedirá? Porque ele tem poder. Ele tem poder para fazer e para desfazer. Diz a Bíblia que a porta que Deus abre, ninguém fecha, porque ele tem poder. Mas se ele fechar a porta, ninguém poderá abri-la, porque ele tem poder. O nosso Deus é Deus forte.
Nas suas mãos está todo o poder. Na sua destra está todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade. Assim como ele operou no passado com mão forte, ele também opera nos nossos dias com mão forte e poderosa, porque ele é um Deus forte. Eu citei aqui que Jesus, ele operou sinais no passado. Irmãos, por quê? Ele é um Deus forte. Ele fez maravilhas lá no passado. Ele faz maravilhas no presente. Porque um dos objetivos de Deus ao se manifestar para a sua igreja é mostrar que o que é impossível para os homens é possível para Ele, porque Ele é Deus forte. Aleluia! Mas além de Deus forte, Ele também é o Pai da eternidade. Pai da eternidade. Pai da eternidade, aqui ó, Ele é chamado Pai da eternidade porque Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e é o fim. Ele não teve início. Ele é desde a eternidade. E assim como Ele é desde a eternidade, Ele nos formou também com o gene da eternidade. Nós somos eternos. Porque o Pai da eternidade, Ele habita dentro de nós. Então, Jesus, Ele se manifesta como Pai da eternidade, porque somente Ele tem poder para nos dar a verdadeira eternidade de paz. É por isso que João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou-nos o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Ele é o Pai da eternidade. E aqui cabe uma palavra para todos nós, em especial para você que está nos acompanhando de casa. Olha, será que você tem certeza, tem convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida? Porque somente aqueles que tiverem os seus nomes registrados no livro da vida é que vão passar a eternidade do lado de Jesus. Todo ser humano é eterno, mas nem todos vão passar a eternidade do lado do Pai da eternidade. Somente aqueles que confessarem a Ele como Senhor. É por isso que João, Evangelho de João, no capítulo 1 diz: Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o recebeu. Porém, a todos que lhe receberam e creram, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Então Jesus é chamado de Pai da eternidade porque Ele que nos dá a vida eterna. Diz a Bíblia em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante é eternidade, e somente Ele, o Pai da eternidade, tem poder para nos dar. Aleluia! Jesus, além de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele também é o príncipe da paz. Shalom. Shalom significa paz, saúde e prosperidade. Todos nós almejamos um dia morar na Nova Jerusalém. Lá no capítulo 21 de Apocalipse, fala que João, ele olhou e ele viu descer do céu a Nova Jerusalém. Você sabia que a palavra Jerusalém, que no original é Jerusalém, Jerusalém significa cidade da paz? Então nós vamos habitar na cidade da paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Quantas pessoas estão vivendo vidas atribuladas, vidas com provas, com tribulações, vivendo ansiosas, depressivas? Sabe por quê? Porque está faltando a paz. E somente um tem poder para nos dar paz. Não a paz que o mundo nos dá, não a paz que o dinheiro nos dá, não a paz que o conforto nos dá, mas a paz que excede
a todo o entendimento, como diz o apóstolo Paulo, somente Jesus Cristo. Então, quando Ele entra em nossa vida, quando Ele nasce no nosso coração, nós passamos a ter paz. Nós não vamos ter mais problemas? Claro que vamos ter. Não vamos mais passar por provas? Vamos passar sim. Porém, agora vai ser diferente. A maneira como nós vamos encarar, como nós vamos enfrentar os problemas da vida vai ser diferente. Por quê? Porque nós temos a verdadeira paz. A paz que ela nos acalenta nos momentos de prova. É a paz, como eu disse, que excede a todo entendimento. Não tem como nós explicarmos. Você não vai encontrar palavras para explicar a paz que Jesus dá ao coração que se abre para Ele. Então nós cremos e esperamos que esta paz que nós temos sentido por meio da presença de Jesus nos nossos corações possa invadir o seu lar, a sua casa, invadir a sua família, alcançar aqueles que estão longe, aqueles que estão afastados, aqueles que estão desviados, aqueles que outrora estavam na casa do Senhor, mas que por um motivo ou outro se afastaram. Que essa paz possa alcançar aquele que está perdido, aquele que está atribulado, aquele que está ansioso, aquele que está depressivo, aquele que está até mesmo com medo de notícias ruins do futuro. Então a paz do Senhor, a paz que excede a todo entendimento, que ela possa te alcançar neste momento, porque Jesus é o príncipe da paz. Aleluia! Que o Senhor possa realmente abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender quão grande é o amor de Deus para conosco. Deus, Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto que ao olhar aqui para a terra, ao ver as densas trevas que estavam reinando aqui, por causa da incredulidade, da dúvida, do afastamento do ser humano das coisas de Deus, Deus enviou a luz, Ele enviou Jesus, Ele enviou o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E é isso que nós profetizamos sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Que não somente essas características de Jesus se façam presente na sua vida, na sua casa, mas que o próprio Jesus possa encontrar porta aberta na sua vida, na sua casa, na sua família, e que Ele possa realmente dissipar todas as trevas, trazendo luz, a luz gloriosa de Jesus. Amém.